Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar nossa segunda aula de construção sustentável e nós vamos falar um pouquinho sobre volume. Na última aula, nós falamos um pouco sobre a medida de perímetro e área. Para medir perímetro e área, a gente utiliza figuras planas. E agora, para a medição de volume, nós vamos ter algumas outras medidas. A gente vai utilizar um outro tipo de figura. As figuras que são chamadas de aqueles formatos 3D, né, que nós conhecemos, porque eles têm três medidas, né? Nós temos os cubos, os cilindros, pirâmides, paralelepípedos, e vamos falar um pouquinho sobre eles. Então vamos lá, vou colocar o PPT aqui para vocês. Bom, o que é volume? Volume é o espaço que é ocupado dentro de uma substância. Então, dentro de uma caixa, qual é o espaço que tem dentro dessa caixa? Uma piscina, qual é o espaço que tem dentro dessa piscina? Nós vamos fazer esse tipo de cálculo para determinar o que nós conseguimos colocar dentro dele. Quanto de líquido, por exemplo, vai caber dentro de uma jarra? Quanto de suco cabe dentro de uma jarra? Quanto de água cabe num copo? Quanto de água cabe dentro de uma piscina? Então, nós vamos aprender a fazer esse cálculo, certo? É importante saber que o volume pode ser calculado para recipientes e também para estruturas, em vários formatos. Nós vamos falar aqui, principalmente hoje, sobre o cubo e sobre o paralelepípedo. Então, vamos lá. Paralelepípedo. Paralelepípedo, ele é formado por alguns retângulos, certo? Se nós olharmos aqui as figuras retas que ele tem, são retângulos. E aí, esses retângulos formam um paralelepípedo. E aí, esse paralelepípedo, ele tem algumas medidas, que são, olha aqui, a medida A, medida B e medida C. A medida A, nós chamamos de comprimento. A medida B, nós chamamos de largura. E a medida C seria a altura. Isso aqui lembra bastante uma piscina, pode ser uma caixa, né? Então, são algumas coisas aí que a gente tem no dia a dia e que, para nós, como figura, ela é chamada de paralelepípedo. Bom, vamos entender um pouquinho o cubo. Então, aqui tem um cubo. O cubo é formado por quadrados, certo? São 6 quadrados, ou seja, o nosso dado, né? São formados de 4 lados, quatro quadrados. E aí, para nós sabermos quanto cabe dentro dessa caixa, por exemplo, nós temos que calcular a medida do comprimento, da largura e da altura. E nós multiplicamos todas essas medidas são multiplicadas entre elas. Na resposta, nós sempre vamos ter a medida elevada ao cubo. Por quê? Porque nós utilizamos 3 medidas para fazer esse cálculo. Então, como nesse caso, é 1 vezes 1 vezes 1. Então, é 1 metro cúbico, certo? Vamos para um exemplo. Então, para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retângulo, conforme a representação abaixo. Então, nós temos aqui, olha só, é um paralelepípedo retângulo, onde eu tenho de comprimento 15 metros, de largura 12 metros e de altura 5 metros. E aí, qual que é a pergunta da nossa questão aqui? Ele quer saber o volume máximo de água desse reservatório. Em volume, ele quer saber o volume desse reservatório. Ou seja,
qual é a medida dentro desse reservatório? Qual é o espaço que eu tenho dentro desse reservatório para abastecer aí com água tratada? Então, como é o cálculo que nós vamos fazer? Nós vamos ter que multiplicar. Para descobrir o volume, nós precisamos multiplicar essas medidas. E aí nós vamos pegar, olha só, a base, essa base, que a gente pode chamar aqui de largura, de comprimento também, certo? Base a gente pode chamar de comprimento. Isso daqui é chamado de largura, né? E a altura, que é representado pelo H, certo? Então vai ser B vezes H vezes L. Essa é a medida do volume. Então nós temos 15 metros, que está aqui, vezes 5 de altura, vezes 12 de largura. E 15 vezes 5 deu 75. E aí eu vou multiplicar 75 vezes 12, que deu 900 metros cúbicos, certo? Então, voltando para a nossa questão, a alternativa correta é a letra E. 900 metros cúbicos é o volume máximo de água que vai caber dentro desse reservatório, certo? Bom, e se eu quiser converter? Se eu quisesse saber quantos litros de água cabem dentro desse reservatório, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a conversão de metros cúbicos em litros. E essa conversão é feita assim, ó. Cada 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Então, voltando aqui ao nosso exercício, como eu multipliquei e já descobri que o volume é 900 metros cúbicos, se eu pegar os 900 metros cúbicos e multiplicar por 1000, porque cada 1 metro equivale a 1000 litros. Então, 900 vezes 1000 vai ser 900 mil litros que cabem dentro desse reservatório de água, certo? Então, pessoal, a nossa aula termina por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar os nossos cálculos e aí a gente vai falar um pouquinho sobre redução e amplitude de figuras. Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e entregarem. Espero que todos tenham entendido e durante as nossas aulas vocês podem tirar as suas dúvidas. Até a próxima, pessoal. Até mais.